Mateus capítulo 27, versículo 32, todos encontraram? Amém. Quando saiu, encontrou um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangia a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiu os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiu entre si os seus vestidos, sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentados guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele apanhando a cabeça, dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, edifica-se, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, padecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desde agora da cruz e cremos nele. Podemos assentar, irmãos, por favor, toda a igreja, para a glória do Senhor. Quero agradecer e louvar o Senhor, por esse momento, por essa palavra aqui. Hoje é domingo de Páscoa, Então, aqui dentro desse texto que fala da morte de Jesus, nós vimos aqui que se comemora a Páscoa, celebrando que então a morte de Jesus está no texto, a sua crucificação e também a sua ressurreição. Então Jesus morre, ali 3 horas da tarde, foi crucificado no meio-dia, e às 3 horas da tarde nós sabemos que o Senhor Jesus morre na sexta-feira, e no domingo ele ressuscita, no domingo pela manhã. Então nós temos aí um período tão, irmãos, difícil, que a gente sabe que muitas pessoas brincaram, zombaram, não acreditaram até o último minuto. E até hoje ainda tem pessoas brincando, zombando com aquilo que é mais sagrado, mais santo, tão lindo, tão maravilhoso ver o agir, o mover de Deus. Você para pensar um pouquinho quando Jesus entra numa casa, ele transforma, ele muda. Quando ele entra na vida de uma pessoa drogada, ele liberta aquela droga. Uma pessoa que às vezes, irmão, o gênero era tão forte, Uma pessoa que brigava muito, o Senhor entra naquela vida e transforma, a pessoa fica uma ovelha, Diz a palavra do Senhor. Então é tão lindo o agir de Deus. A ciência mostrando e comprovando, a própria ciência, que Deus existe. A gente sabe que a medicina, os médicos, alguns creem, outros não, mas a maioria estão crendo para, depois que vê o milagre do Senhor, Deus fazendo coisas, quando ele está ali lá, ele fala assim: olha, nós não podemos fazer mais nada, e Deus, Senhor, agindo, levantando a pessoa. Glória a Deus, aleluia. A gente vê tantas coisas lindas, mas é lindo, irmãos, porque se comemora então nesse dia que é Páscoa, e até porque as pessoas vão comemorando diferença daquilo que é verdade de Deus. Então o tempo vai passando, a Páscoa, então reúne-se, comemora o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, ele subiu ao céu. Então isso significa o quê? Que Jesus entrou em nós, perdoou todos os nossos pecados. Então, através da sua morte, aquela morte tão dolorosa, terrível mesmo, para perdoar os nossos pecados. Então ele morre e ressuscita para nos dar vida e vida com abundância. Então por que não agradecer? Por que não estar na casa dele, ouvir a palavra dele, seguir a ele, tirar um momento ali no cantinho, ler a Bíblia, chegar lá na sua casa, dobrar o joelho e falar:
Senhor, levantar pela manhã antes do trabalho, ler a palavra, orar e trabalhar. Então o Senhor Jesus não pede ninguém fazer nada, irmão. Às vezes as pessoas falam assim, mas se eu me converter, se está indo para a igreja, eu vou parar disso, eu vou parar disso. Você vai parar de tudo aquilo que não presta. Isso pode ter certeza. O que não presta, o que é errado, vai parar mesmo. E não é bem assim? O papai chegou em mim numa empresa muito tempo e falou assim: não, pastor, mas não tem graça não. Na verdade, não é nem pastor na época, a gente fala pastor. Chama todo mundo, chama a gente pastor, a gente está na igreja, né? Naquela época eu estava só auxiliando a igreja, com o diário. Um rapaz, mas esse negócio de ser crente para a igreja de domingo, não, a gente tem que largar tanta coisa. É verdade, tem que largar mesmo. Você larga os vícios, você larga os erros, as mentiras, mas você vai receber bênção. Você vai receber cura, você vai receber salvação. Você não quer isso? Você não entende isso? Que a sua vida vai ser diferente. Mas a gente não pode ir no boteco, nos bares. Eu falo assim: pode, vai, rapaz, por que você não pode ir? Só que a diferença é porque entrar no céu é outra coisa, mas poder você pode. Mas a gente não pode fazer aquilo. Pode, mas só que para entrar no céu tem que estar na presença de Deus. E isso você vai largando aos poucos, Deus vai trabalhando em sua vida. Mas muitos não conseguem, irmãos, até pensam, mas não conseguem. Mas louva a Deus, porque você conseguiu, você está esforçando, Deus está contigo. Então a morte de Jesus foi para isso, para perdoar os nossos pecados. Então se comemora a Páscoa. Então o que quer dizer isso? Olha, irmão, é uma vitória sobre a morte, é uma nova vida para nós. Então a morte de Jesus na cruz tem um significado muito grande. E as pessoas, às vezes, nós estamos vendo aí que não estão dando valor à salvação. Às vezes até dá valor a muitas coisas. Mas quando se fala daquilo que é de Deus, não valoriza. Mas glória a Deus, que nós passamos a entender a palavra. Nós que estamos aqui, a igreja que tem aberto, o povo que está clamando no Senhor, as vidas que estão chegando para Jesus, estão entendendo, passando a entender o nascimento, a morte de Jesus, a sua ressurreição, tudo isso, para que tudo isso? Para salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos levar para o céu. Chama-se vida eterna com Cristo Jesus. Irmãos, e às vezes as pessoas, a Bíblia, se eu te contar uma coisa que Jesus, irmão, fala, a Bíblia fala muito das coisas do pecado, do inferno, que hoje as pessoas não querem ouvir na igreja. Que a igreja fala: não fala isso não prega isso não, que a igreja não enche, prega. Então, prega para coisa que as pessoas gostam. Isso é fariseu, irmãos. Não é para a igreja que serve o Senhor, que quer morar no céu, que quer se separar para Deus. Os fariseus pregam de qualquer maneira, de qualquer jeito, está na palavra. Mas quem quer a verdade, a santidade de morar no céu, tem que santificar, andar com Deus. Então nós estamos vendo que tem separação, tem uma vida santa com o Senhor. E quando você fala, a palavra do Senhor vai falando de muitas vezes de céu, de inferno, do Senhor, Deus que salva e liberta, do inimigo que vem. Então não, vamos falar dessas coisas ruins. E realmente é ruim, irmão. Mas nós temos que anunciar o Evangelho, a verdade. Nós não podemos falar e falar: você vai condenar ninguém, isso não é para nós, é para Deus. Mas falar que tem céu e tem inferno, nós podemos falar. Mas falar, se a pessoa não aceitar Jesus, irmãos, diz a Bíblia, não é nosso, porque você pode se estabelecer, não, mas se falar isso ofende a pessoa. Ou quem dera que ele se sentir ofendido, mas arrepender-se, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Porque é importante converter e arrepender, mas entrar no céu. É importante estar na presença do Senhor. Então, está chegando nesses últimos dias mensagem que realmente as pessoas estão se brincando, dançando, né, irmão? Levando as coisas na brincadeira, porque não pode pregar a verdade mais, não pode falar, até tem leis proibindo. Mas, irmãos, quando a gente pode falar: olha, meu irmão, sai desta vida. Deixe de pecar, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, Ele ressuscitou por você, a Páscoa é para te dar vida, a libertação do pecado. Sai dessa vida, nós vamos falar, irmãos, porque as almas precisam ouvir.
falando. E ele fala, não, mas Jesus era amor, Jesus era bonzinho, ele ainda é, irmão. Mas ele fala para anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? A salvação. Então Jesus morreu por mim e por você, pagou um alto preço. Hoje, se nós comemoramos aqui, falando da Páscoa, é libertação, porque o Senhor perdoou. Então ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia vai falar que ele andou 40 dias aqui na terra, depois que ele ressuscitou no domingo. Ele apareceu para Tomé, ele apareceu para os discípulos, em carne ainda. Ele apareceu para provar, aleluia, que ele é vida, que a pessoa vai ressuscitar, vai ter um corpo glorioso na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele apareceu para 500 pessoas, mais de 500 pessoas. Então tem muitas testemunhas na palavra do Senhor naquela época, que o Senhor apareceu, o Senhor manifestou o seu poder. E a Bíblia diz que aí após tudo isso, 40 dias, ele sobe aos céus. O Senhor vai subindo aos céus, e o Senhor fala que ele assenta à direita do Pai. Oh, veio desde o início o seu anúncio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio os profetas anunciando a volta e chegada do Messias. Ele veio, o Verbo se faz carne e nasce Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele anuncia o Evangelho por 12 anos, entra no templo e começa a falar das coisas do Pai. Ninguém entendia, que menino sábio é esse? Que entendimento é esse? Jesus não falava, irmão, nada que não fosse do Pai. Quando ele falava uma parábola, uma história, ele falava daquilo que estava falando dos céus. Ele estava mostrando o caminho, ele estava abrindo a mente do pecador para entender o caminho da verdade. Talvez eu falo aqui com você de uma forma, e chega aí você entende diferente. O pastor falou aquilo, talvez você não entendeu, transmitir para você o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Alguém entende? Estamos aqui, vamos dizer, irmãos, 60 pessoas, 50 pessoas. Aí eu não entendo, olha, falou comigo a palavra, na matéria que o pastor falou lá, porque você entendeu errado. Também você não entendeu que Jesus está falando de te amo, que Jesus está falando que tem algo na tua vida, uma chamada na tua vida, que Jesus conta com você na obra dele, ele te chamou para isso. E às vezes você não está entendendo. Quando você passa a entender a chamada do Senhor, oh glória a Jesus, olha, você vai entender que então a morte de Jesus e a sua ressurreição foi por mim, por você, para salvar a humanidade. Então o povo que estava diante do Senhor, muitos daqueles que falaram, crucificam, muitos daqueles que estavam zombando, desce da cruz, você não salvou a muitos, salva a si mesmo. Não estava entendendo que ele estava se fazendo de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não estava entendendo que ele entregou a vida pelas almas que estavam ali. Mesmo almas furando ele, soldaram, mesmo pessoas zombando, ele falou: estou morrendo por você, pessoa certa, sem entender. Ele entra nos lares, a oportunidade de aceitar Jesus. Olha, Jesus vai morrer na cruz por você, meu irmão. Larga essa vida, sai desse caminho errado. E ele não entende, não compreende. E às vezes não dá brinco e zomba, infelizmente. Aí chega a parte, quando vai encontrar com o Senhor, que todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. E aí um dia ele vai entender que Deus chamou ele de oportunidade. E aí ele vai, infelizmente. Aí a gente fala, pode falar que vai para o inferno, que vai para onde? Eu não vou falar que vai para o inferno. A Bíblia me fala que se não reconhecer Jesus, não aceitar Jesus. Pastor, mas isso é forte, não pode falar mais isso. Pastor, não prega que aquela pessoa que está no caminho errado, porque não pode mais, a lei não deixa, mas a palavra manda. A palavra fala para arrepender-nos e converter-nos. A palavra fala que Jesus é santo e quem for santo santifica ainda. Irmãos, eu paro e vejo para já por final entender uma igreja sem a presença do Espírito Santo, uma igreja sem Deus. Para onde que ela vai? O que ela está fazendo? Não, mas nós estamos alegres, assim está bom. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro
ao meu Jesus, o que vai adiantar? Nada vai adiantar. Mas quando eu entendo que Ele morreu para me salvar, eu arrependo dos meus pecados, eu procuro sempre deixar, porque pecador nós somos, em todo momento estamos pecando, mas cada vez que eu peco, eu tenho, aleluia, um advogado, eu tenho Jesus Cristo, eu chego diante dele e falo, Senhor, eu errei, me perdoa, mas é quebrantamento, é arrependimento, e aí às vezes as pessoas já não fazem mais, e aí deixa de fazer aquilo, vai deixando, e aí quando ele vê, está distante, irmão, mas Jesus está falando, eu te amo, arrependa, eu quero perdoar os seus pecados. Olha, a Páscoa é muito bonito, falar de ovo de coelho que eu nunca vi, mas ovo, né, irmão, que tem por aí, louvado seja o nome do Senhor, até porque isso não existe, foi criação para consumo, que entrou no mundo aí, e a pessoa, então tudo entra, é ovo de Páscoa, mas primeiro tem que entender o que é Páscoa, o que é ovo, aí vai entender que Páscoa é a morte de Jesus para me salvar, morreu, a essa Páscoa, então eu tenho que agradecer a Ele, adorar Ele. O ovo eu vou no mercado e compro ovo de chocolate, eu vou lá com o chocolate e compro, mas a Páscoa é o nascimento e a morte de Jesus por mim, pecador. É isso que tem que passar para a humanidade, é isso que tem que passar para as pessoas, para entender a salvação, a vida eterna. Olha, isso aqui é ovo de Páscoa, bom, minha família, todo mundo aqui, ovo de Páscoa, comprou para o irmão, para o filho, para atender para a criança, e a criança não sabe o que é ovo de Páscoa, o esposo não sabe, a esposa não sabe, foi, comprou, fez festa, comeu doce, até demais. Nada, não sabe para que significa. Então, quando se fala domingo de Páscoa, está falando que Jesus morreu na sexta-feira, os nossos pecados para nos salvar, ressuscitou no domingo pela manhã, para nos dar vida e vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado é domingo. Páscoa é libertação, é transformação, é você aceitar Jesus como seu Senhor e continuar sendo Ele Espírito de verdade. Então, irmão, nós precisamos parar e voltar à essência desta palavra, a palavra de Deus. Se o Senhor Jesus assim não voltar, daqui um ano, um dia, eu não sei o tempo e a hora, ninguém sabe se vai voltar agora ou daqui mais um dia, vai só piorando as coisas. Vai chegar um ponto que as pessoas vão, irmãos, escutem, irmãos, vão adorar mais as coisas do mundo, do diabo, do que de Deus. Ele está torcendo a palavra. Então a gente tem que estar ali atento, ouvindo o que o Espírito está falando à igreja através da palavra. Esse é um momento de glória, de glorificar, de pular, de adorar, aleluia, de louvar. Mas esse é o momento de eu ouvir a palavra, guardar no meu coração para o pecado do Senhor, quero ouvir a palavra. Ouça o que o Espírito do Senhor está falando às igrejas. Então, Páscoa, domingo de Páscoa, é a morte e a ressurreição. Jesus sobe e está na direita do Pai. Ele está lá intercedendo por você. Então, se você não aceitou Jesus, aceite. Se você está afastado, volte. Se você está frio, passe, irmão, a buscar o Senhor para se ligar com o Espírito Santo em algo vida especial. Coloque em pé, por favor. Nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus nessa noite. Nós vamos estar participando do corpo, do sangue do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar ali, irmãos, comungando, adorando o Senhor, como diz a palavra, fazendo parte desse momento. E é para quem crê, irmãos, a Bíblia é de graça, interessante, maravilhoso é isso. É de graça, você aceita, você chega, recebe, Ele te salva, escreve teu nome no livro da vida, de graça você vem, participa do povo do Senhor, de graça, você vai para o céu de graça, porque o Senhor Jesus, com a sua graça e misericórdia, nos salvou. Ele tem algo especial para a tua vida nesta noite, Ele tem bênção para a tua vida. Nós vamos estar, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, vai ser linda para a glória do teu nome. E a igreja, meu Deus querido, vai estar participando, comungando do corpo do sangue do Senhor, porque a igreja vai estar orando e apresentando o Senhor, Pai, esse suco e esse pão, e vai ser, Senhor, a tua presença. Ou Senhor, Pai, meu Pai, aleluia.
abençoar, Pai, a igreja vai participar, Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Por gentileza, Deus,